E veio aí, paredão acaba em treta, e é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ju Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com um monte de informação porque teve paredão e acabou em treta, tá? Vou te contar todos os detalhes tintim por tintim em ordem cronológica a partir de agora, então vem chegando, já deixa seu dedinho no like, aquela meta babado de 10 mil likes pra esse vídeo, então vai deixando seu likezinho por aí. Lembrando que eu vou estar ao vivo hoje, meio-dia e 5h30 da tarde, pra gente comentar tudo isso e muito mais. Pois muito que bem, ó. Ontem o Diego tava defendendo a Renata, tá? Na academia, durante uma conversa com o Guilherme, ele aproveitou para elogiar ela. E ele disse que ela vem de onde ela vem de uma origem muito humilde e tal. Que as pessoas colocaram nela porque sabe que ela tá sempre arrumada, que ela tá bonita, que sabe falar, né, que é uma situação assim diferente e que por mais que ela não seja do grupo dele, o que ele fala sobre ela é muito real, tá? Só que daí o Diego também negou ter chamado ela de treinadora soviética de uma forma pejorativa. Como é que tu chama alguém de treinadora soviética sem ser pejorativa? Tá, bom, mas de outro lado a gente tinha a Renata falando dos gêmeos, porque a relação deles está bem abalada realmente e os gêmeos estão com o Hulk na mão, isso aí é fato, tá? Eles estão com muito receio de como tá a situação deles aqui fora e isso ficou muito evidente durante o domingo. E aí, ontem à tarde, o Mike perguntou pra Renata qual era a visão do público sobre os gêmeos. E ela falou, olha, eu falei, se responsabilize pelas coisas que você diz, tento tu dar dicas, mas tem coisas que não adianta falar. E ele, tá, mas eles estão mal lá fora? Ela ficou em silêncio. E aí o Mike falou, vixe. E a gente tem que aconselhar. Como pessoas mais velhas, mais maduras, o problema é que os meninos são muito estourados. Tipo, o que aconteceu na festa da Vitória, não achei legal. Temos que aproveitar nossa voz, principalmente você, que eles escutam muito, tá? Bom, a gente teve também uma conversa do Vinícius ali com as bailarinas. Eles tentaram colocar os pingos nos is também. Pelo visto não adiantou, porque brigaram depois, né? Não foi bem com eles que elas brigaram, mas enfim. Aí a Eva e a Renata, elas que chamaram o Vinícius pra conversar. E aí, desde que a Renata voltou da vitrine e falou tudo da Aline, do Vinícius e tal, a relação deles ficou bem estremecida. E aí o Vinícius me mandou a real, dizendo que achou a Renata de fato muito soberba desde que ela voltou da vitrine. Ele, olha, eu juro que eu tava pensando nisso ontem, como ia ser o caminhar do jogo, porque sempre que eu vinha daqui, pessoas que eu levaria pra fora são vocês, independente de como eu seria. Mas eu também não posso negar que a forma que você voltou, é lógico que é bom receber informações, mas eu achei que você voltou muito cheia de si, tá? Só que a Renata, ela se defendeu e disse que essa era uma percepção do Vinícius, porque ela voltou chateada com tudo que viu, com tudo que ouviu, e a conversa, como sempre, foi encerrada com o quê? Com um abraço. Eu não sei se esses abraços são verdadeiros, né? Mas enfim. Os gêmeos choraram e estavam no desespero real oficial, preocupado com a aparência da mãe no vídeo do almoço do Anjo. Ele acabou chorando. Ele ainda disse que eles eram muito menino bom. Que é menino bom, que o problema é o público, que não vai saber entender o quanto eles são menino bom, porque eles vieram do interior, porque aí as coisas são diferentes, porque eles falam, mas não é com maldade, porque eles são os meninos do coração bom. Ele ainda deu a entender que estava muito preocupado como essas coisas que ele fez e falou podiam refletir na família, nos amigos. E assim, ele deu a entender que estava cogitando sair do programa, tá? Tem um trem comigo que eu tô pensando, não sei não é possível que eu saia de casa pra isso. Bom, depois de muitas palavras de conforto ali, o João Pedro e o João Gabriel, eles acabaram se acalmando. Bora falar de paredão então? Paredão formado, ficou assim, ó, Daniela Hipólito, Eva e Graciane Barbosa estão na Berlinda dessa semana e uma delas vai deixar o programa amanhã, terça-feira. Mas como que a gente chegou nisso? Como que foi? Bom, primeiro, né, começou com o João Gabriel imunizando o João, algo que todo mundo já esperava. Daí o Tadeu contou que a Renata então estava imune, né, porque até então ela não tinha falado. E o Tadeu, tem mais alguém que quer revelar que tá imune? E a Renata, eu. Tá bom. Aí foi a vez do Guilherme dar a indicação dele, que apesar de toda a situação da Graciane, da questão da comida, até do próprio Belo ter se manifestado e falado sobre essa situação difícil da vida dela, o Guilherme acabou colocando ela na Berlinda, tá? E ele disse assim, era óbvio, né? A gente já sabia, ele já falou para a própria Graciane, e ele falou, acho que o que a gente fala aqui é a nossa maior arma dentro do programa. Se a gente não lembra das nossas falas, tudo bem, aconteceu uma vez, mas 2 ou 3 eu acho que pega muito mal aí fora. Então esse é um dos principais motivos de eu indicar a Graciane hoje.
Macetou. Bom, aí depois da indicação do líder foi a vez da votação no confessionário, tá? A Vitória Estrada votou na Eva, a Eva votou na Delma, a Hipólito votou na Eva, o Mike votou na Hipólito, da Daniele, a Delma votou na Eva, o João Gabriel votou na Dani Hipólito, assim como o João Pedro, o Vinícius foi na Eva, a Vilma foi na Delma, o Diego Hipólito votou na Eva, a Renata votou na Delma, a Aline acabou ali votando na Eva também, e a Graciane votou na Aline. Com 6 votos, a Eva foi direto para o paredão, e como a dinâmica da semana já estava aí prevendo, né, o segundo mais votado também ia para o paredão. Só que teve um empate entre o segundo mais votado, que era entre a Dona Delma e a Dani Hipólito. E aí, óbvio que o Guilherme teve que desempatar e desempatou né, por lado da Dani Hipólito, que foi para o paredão. No contragolpe do indicado pelo líder, a Graciane podia puxar alguém dentro das pessoas que estavam na mira e só tinha sobrado o João, no caso, né, o João Gabriel e o Mike. E aí ela acabou puxando o João Gabriel e disse que era porque tinha mais troca com o Mike, gostava dos dois e tal, que não queria puxar nenhum, mas que fazia parte, ela tinha que puxar então o João Gabriel, tá? Para finalizar o paredão da semana lotado de poderes, foi a hora do Vinícius, com o poder direto, escolher alguém para ficar fora do bate-volta e ir direto pro paredão. Ele fez isso com a Eva, como a gente já esperava também, e a Eva foi direto, tá? O bate-volta, então, foi disputado só pela Dani Hipólito e pelo João Gabriel. Ele conseguiu o melhor, escapou da Berlinda, e então temos este paredão formado que eu já te contei no início, que foi a Dani Hipólito, a Eva e a Graciane Barbosa. Quem você quer ver fora do programa, me conta aí porque eu quero saber, tá? Terminou o programa e a gente teve o quê? Treta. E como que essa treta começa? Vamos lá. Começa com a Eva reclamando. Depois da formação de paredão lá no Fantástico, a Eva reclamou da Aline ter dito no ao vivo, na hora que foi liberada do monstro, que tinha escutado muita risadinha e gargalhada de deboche enquanto ela fazia o castigo, que mostrou inclusive na edição, ela chorando e tudo mais. E aí ela falou assim, ó, a mesma coisa que ela fez com o Diogo, ela fez agora. Ela inventa uma história na cabeça dela e jogou ao vivo. Por isso eu falei, me diga aí quem é, e ela não quer que me questione. Meu amor, não tô questionando sua escolha não, tô questionando quem tá feliz, porque não fala o que tava fazendo. Ela usa o ao vivo, a bicha mata. Com o Diogo ela fez a mesma coisa no Sincerão. E aí, o Guilherme ficou estressado e foi pra cima de geral, tá? Ele ficou estressadíssimo com o fato do Quarto Fantástico ter escolhido a Daniele e a Joselma como alvos do paredão, porque pra ele, o quarto inteiro fugiu dos embates ao colocar pessoas com que eles não tinham rixa na Berlinda, que eles brigaram por aí, que não tinha efetivamente uma briga e estavam fugindo do embate, porque o lógico seria colocar a Aline. E aí o Guilherme na sala começou a esbravejar. Ele, pra mim, isso é sabonetar. Não é possível que o povo não tá vendo que tem câmera aqui dentro. O embate maior é com você, Aline. Mas ela, no caso a Renata, correu do embate com você. E os meninos eu vou falar também. O povo quer comprar batalha, mas a guerra não quer. Se tu tiver qualquer discussão com alguém, eu vou chamar, independente de achar A ou B. Foram tudo na Dani, porque na cabeça deles é a mais fraca. E isso, de acordo com as informações que a Renata trouxe, porque até então ninguém tinha indo pra cima dela. E aí a Aline também aproveitou para mostrar o quanto ela estava indignada com o fato da Daniele e da Joselma serem escolhidas pro paredão, porque para ela o Fantástico não teve peito e não consegue segurar o rojão. E aí a Niske começou o bate-boca do Guilherme com os gêmeos, porque o Guilherme foi até a cozinha para questionar os gêmeos do motivo deles terem votado na Daniele, uma vez que o embate deles era com a Aline e não com a Daniele. E ele, vocês não conseguiram votar em outras pessoas que tinham mais embate, a Aline ou Vitória, que vocês colocaram no paredão, é porque a Dani veio como planta, né? Se não querem comprar briga. Aí o João Gabriel, eu tô ali pra defender meu grupo, não quer que eu faça os três pra defender meu grupo? Você faz o seu jogo, eu faço o meu. Você tá incomodada da gente ter dado voto na Dani? De onde você tirou isso? E aí o Guilherme apontou, então, que as bailarinas também sabonetaram, porque miraram nas duas, e aí a Renata é estratégia. Aí o Guilherme, pra mim, é sabonetar, meu velho, pra mim não quer comprar briga. Vocês botam pessoas que não tem nada? Aí o João Pedro, estratégia, amigo. E a Renata, eu não tenho nada contra a Delma. E ele, não, você tem. Mas acabei de dizer que é a maior pessoa do que é, né? De quem era a maior pessoa do embate. E a Renata, mas ela também é meu embate. E aí eles ficaram discutindo, batendo boca. O Guilherme foi na cozinha, falou tudo que ele queria falar na cara de todo mundo, brigou e falou. Daí foi a vez da Aline discutir com as bailarinas. Por quê? Porque agora as bailarinas querem falar, porque descobriram na vitrine do Fifi que elas querem falar.
E aí elas brigaram, porque depois da Renata e da Eva discutirem com o Guilherme, começou a tretar com a Aline depois dela ter apontado que as bailarinas correram do embate e que essa era a estratégia de jogo delas. E aí elas foram pra cima da Aline, gritando, falando alto. E a Aline pegou e disse pra elas, fale baixo, sua estratégia é correr porque não sustenta no peito. E a Renata, eu não tenho medo de bater com você. Só que a Aline, debochada na cara delas, tá? Chamou elas de que o Twitter apelidou de gralhas. A palavra, inclusive, foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter, tá? Durante a treta. E a Aline, por que não me botaram? Porque sabia que iam do grupo de vocês. Bota eu pra disputar. Por que não botou? Vocês estão gritando, tá doendo o meu ouvido. Estão falando, eu tô falando tão educada com vocês, tá parecendo uma gralha no meu ouvido gritando. Você tá muito desequilibrada, Renata. Aí a Aline seguiu, né, extremamente debochada com as duas, que estavam gritando na frente delas, e a Aline mais alta, elas mais baixas, parecia que elas estavam quase pulando para brigar com a Aline. Só que elas estavam tentando se defender, atacando a Aline, e a Aline tirava elas cada vez mais do sério. E a Aline, vocês estão muito nervosas, gente, o que é isso? Eu tô muito preocupada com a saúde mental de vocês. Eu vim do monstro agora e não tô tão estressada quanto vocês. Isso, amor, respira, é porque vocês criticam e fazem igual. E a Eva, o que a gente faz igual? E ela, vocês reclamam sobre questionar e questionam. E fala abaixo que você tá no meu ouvido, não precisa gritar. E a Renata, abaixa o dedo, da mesma forma que você gritou no meu. E a Aline falou, mas lá no Sincerão a gente tava longe, aqui você tá perto, não precisa gritar comigo não. Aí a Aline tentou direcionar a conversa pra Eva, falando pra Renata que não queria falar com a Renata, que ela não tinha nada pra falar com a Renata, que ela não se importava com a Renata, que podia passar por ela nem dar oi, que ela não tava nem aí, mas que ela queria conversar com a Eva, porque com a Eva ela se importava. E aí a Renata ficava interrompendo o tempo inteiro, dizendo que ela tem o direito de dar opinião e que ela vai opinar porque ela quer opinar. E aí a Renata falou, agora vocês querem opinar? 60 dias depois é agora que vocês querem opinar. A opinar é agora. E aí a Renata continuava gritando e a Aline falou, olha, eu vou falar então com a Eva, se tu não vai deixar eu falar, eu não vou falar com ninguém. E aí a Aline falou, Renata, eu já disse que eu não quero conversar contigo, você não tá respeitando, tá sendo extremamente mal educada porque eu nem quero conversar com você. E a Renata mal educada é você que sempre fica interrompendo as pessoas, usando adjetivos pra conversar, pra levar a conversa lá pra baixo. E a Aline, eu não quero conversar com você, eu não vou te dar espaço. E a Renata, mas se eu achar que é pertinente, eu vou falar minha opinião. E aí a Aline se cansa da Renata querendo dar a opinião dela que ninguém pediu. E aí a Aline falou, Renata, você correu o jogo todo, ficou na Vitória e no Mateus, até não dá mais. Renata, acorda, você tem que comer muito arroz e feijão, porque peito você não tem, amor, tem que sustentar. Virou as costas e saiu. A Renata e a Eva ficaram desesperadas, porque não conseguiram terminar a conversa, a treta não terminou em absolutamente nada, e a Aline foi pro quarto e deu uma coringada por lá. Quando a treta acabou, a Aline coringou no quarto, detonando as meninas. E ela falou, eu gosto assim, moral não tem nenhuma pra falar. Correu, ficou com medo, se eu for sair, eu vou sair daqui com dignidade, porque eu não corro de ninguém. Não teve coerência nenhuma e ficou com medo. Nisso, o Vinícius entra no quarto, batendo palma, dizendo, é isso que eu falo. Quem encerrou a discussão fui eu. E ela falou, você não tem peito. E eu falei, ela tem peito sim, 350 ml de cada lado. E aí a Aline falou, errou, Vinícius, é 400. Bom, aí a Eva foi causar pra cima do Guilherme. E o Guilherme deu uma macetada nela que ela perdeu o rebolado, ela nem sabia o que falar depois. O Guilherme estava falando, eles estavam sentados ali na mesa do VIP, comendo e tal, e aí o Guilherme falou pro João Gabriel que o Quarto Fantástico tinha corrido do embate. Aí a Eva, que estava lá na mesa da xepa, veio gritando pra cima do Guilherme, que cortou ela de cara. E a Eva, eu não vou questionar ninguém, o voto de ninguém, porque cada um faz o que quiser. Na minha opinião, cada um faz o que quiser. E aí ela fazia com a mão e gritava e fazia o show dela. Porque, claro, né, a vitrine falou que tem que aparecer, aí agora elas querem aparecer. Aí ela começou a dar todo esse show, aí o Guilherme olhou pra ela e disse assim, fala de baixo, tá gritando por quê? Eu tô conversando normal e tu tá gritando assim, é porque cada um... Eu não sou a Aline, não, pra vocês ficarem gritando, que eu tô conversando contigo. E a Eva, tá. Vixe Maria, ai, tá bom. Tá bom. Aí parou de gritar. Aí o João apareceu pra defender a Eva. E ele, mas você também chamou em mim gritando, eu escutei você gritando. Aí o Guilherme, mas você também chega falando alto? Aí eu gritei contigo. E outra, eu sou homem, contigo eu posso gritar, com ela eu não vou gritar porque ela é mulher. Bom, aí o clima deu uma acalmada depois disso, tá?
e o Guilherme, cada um foi comer e tal, repercutia a treta, e na cozinha do VIP, ali, a Aline disse que as bailarinas provaram que sabonetaram, que corriam do embate, e o Guilherme fez questão de deixar claro que a Aline não vai ser eliminada tão cedo do programa. E esse negócio do Guilherme ficar acertando os paredão, ele tá se achando, tá? E a Aline, posso bater lá e me lenhar e sair. E ele, mas você não vai se lenhar agora. Pode ir 1, 2, 3 e não vai se lenhar, não. E a Aline, eu prefiro sair seguindo a minha mesma conduta de sempre, que é enfrentar, seguir minhas convicções e não ficar me escondendo. E o Guilherme não vai sair. Eu sei que não vai. Bom, Dona Delma também detonou as bailarinas, tá? Ela até tentou segurar o ranço, mas não deu. A volta da Renata da vitrine acabou piorando ainda mais a situação entre as duas e ela tá pistolada. Aí, lá no AP do Líder, ela fez questão de mencionar que a Renata só passou a agir depois de 60 dias do programa e que a Eva só se posicionava através da Renata, que da cabeça dela não falava nada. Na madrugada, a gente teve também a Aline contando absolutamente tudo, tá? Ela disse pra Delma e pro Guilherme que quase atravessou a Renata com um olhar pra lá de profundo durante a briga na cozinha, mas que decidiu não perder a razão. Ela disse assim, ó, teve uma hora que eu falei assim, fale baixo que você tá do meu lado no meu ouvido. Menino, eu quase atravessei ela com o meu olho. Eu falei assim, se ela não entender agora, meu amor, ela vai entender em algum momento. Aí eu falei assim, não grite no meu ouvido. Aí a Eva vai usar tom de ameaça? Eu ignorei. E eu falei assim, eu tô avisando, não tô ameaçando no meu ouvido, não. Aí a Renata falou, mas você gritou. E eu falei, lá fora no Sincerão que você tem que me ouvir, lá fora é uma coisa, aqui você tá do lado do meu ouvido. E eu já tava ficando brava. Eu disse, eu não vou perder a minha razão. Foi o que disse Dona Aline, contando a versão dela da treta. Babado, né? Bom, é claro que isso vai repercutir ainda mais, eu tô de olho em tudo isso e volto ao vivo meio-dia pra gente comentar, tá? Então se inscreve, ativa as notificações pra não perder nenhum lance. E o que você achou dessa treta? Tá do lado de quem? Me conta porque eu quero saber. Te espero ao vivo pra gente comentar tudo isso e muito mais. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.